13h01. Paz do Senhor Jesus a todos os amados ouvintes do programa Missões Heróis da Fé. Os nossos irmãos que já estavam aguardando, porque chegamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Pós-feriado, sexta com cara de segunda. Amanhã já é final de semana e temos aí programações para domingo. Uma semana de muitas vitórias, muitas pelejas, e cremos que o final de semana também será de muitas vitórias da parte do Senhor. Aqui conosco hoje, a irmã Graça Benacu. Paz do Senhor a todos. A senhora, irmã Prisca. Paz do Senhor. Fazendo feriadão ali, irmã Tainê, olha só.
E lá do outro lado está a irmã... Estava de aniversário ontem, é verdade. A Prisca esteve de cumpleaños. A Jer, fazendo mais uma primavera. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus. Passamos o dia juntas, ontem comemorando esse dia tão especial, junto com umas irmãs queridas também. Que Deus abençoe grandemente. E também a Rode ali, olha só, fazendo registros. É que a gente não cabe aqui, né? Todo mundo. Gostaria de chamar a irmã Catiana, que está lá do outro lado também. Ó, beijo, querida. Também uma heroína da fé. A Tainê, que está lá do outro lado, sem microfone. A Tainê e a Nenê. A Tainê e o Davi. O Davi. Mudou o nome ou sempre foi Davi? Sempre foi Davi. Tá. Hoje eu estou entendendo a mímica dela ali. Tainê, antes de nós iniciarmos aqui os assuntos, as novidades, queremos pedir para que você compartilhe esta programação, os irmãos que já estão conosco aqui pelo YouTube. Compartilhe, deixe sua mensagem, deixe o seu like. Não esqueçam. Tainê, tem aí a arte do culto em espanhol. As irmãs aqui, as irmãs, família Benacu, elas fazem parte também do Departamento de Apoio Estrangeiro no inglês, né? Inglês, francês, olha aí. São poliglotas. Mas aí nós queremos convidar você, porque domingo nós teremos o culto em espanhol, às 10h30, na Avenida Farrapos, 312, no bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre. Eu sei que você que está fora do país, está fora da cidade, aqui do estado, eu sei que você está desejoso para estar junto conosco. Então, você pode, procurar por Ministério Restauração Oficial e participar online. Que maravilha, que bênção! Não fique de fora deste grande projeto Culto em Espanhol. Culto em inglês, Departamento de Apoio Estrangeiro, Heróis da Fé, fazendo missões, um só sentimento, um só Senhor, um só Espírito. Glória a Deus. E à noite também, culto missionário. Então, venham alegrar-se conosco. Mas as nossas irmãs que sempre estão conosco, elas estão ativas aí, né? Juventude, Departamento de Estrangeiro, Heróis da Fé, acompanhando aí nas viagens. Olha, tá uma bênção, porque elas têm esse sentimento também de ganhar almas para Jesus. A Prisca, ela trabalha no hospital e nem sempre ela pode estar de folga, mas hoje como é que diz? Hoje tu está de folga porque está de folga. A Graça e a Rode que estão fazendo uma ponte, dia do professor domingo. Então, fizeram um feriadão aí, olha que bênção. E elas vieram hoje, então, para enriquecer o programa. Que bênção! Então, nós estávamos conversando assim, a gente quase não tem tempo, né, para abordar um assunto. Até o fim, né? Até o fim, né? Porque a gente inicia... Por causa do horário. A gente inicia muitos assuntos e, às vezes, não conseguimos terminar, né, Tainê? Porque falta o tempo. E nós estávamos falando iniciamos, né? Fizemos um comentário apenas da importância da renúncia na obra missionária. Então, e elas, de certa forma, também fizeram renúncias quando vieram do continente africano para o Brasil, mas uma renúncia que redundou em bênção, olha, sacudida, recalcada e transbordante. Quando a gente fala isso, a gente logo, financeiro. Mas o que tem peso mesmo não é o financeiro. Claro que ajuda, nós precisamos, estamos nesse mundo, mas a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores, vai muito além do financeiro, né? Muito além, material. É de bens materiais. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa renúncia, sobre a importância da obra missionária estar avançando nos países, nos continentes, tendo em vista assim, que olha o olhar de Jesus. Ele morreu na cruz. Ele sofreu por amor. E ali na palavra de Deus nos diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo. E logo nós precisamos ter esse sentimento em nossa vida, né?
Se tiver uma alma necessitando, nós temos que estar lá representando a Cristo como se o próprio Cristo estivesse ali. E Ele está. Na verdade, Ele está, né, conosco. Então, muitas almas estão, nesta última hora, clamando por salvação. Ah, mas tem tantas igrejas, tem tantos templos abertos. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então foi um tempo inútil. Alguém que pensava que estava pregando a palavra de Deus, mas estava ali não de acordo com aquilo, com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque ninguém melhor do que elas para falar lá de continente africano, falar também lá da Guiné ou do Togo, de onde elas são. Deixa com vocês ali. Também queria depois falar um pouquinho sobre esses grupos, são grupos políticos, né, que estão atuando. Esse que está lá em Israel agora, Hamas. E isso tem na África, tem outros, tem na Colômbia, são grupos tão fortes, né? Mas vamos começar, então, com esse assunto da renúncia. Bom. Então, nós estávamos conversando sobre a questão da renúncia em nossas vidas, referente à transição de um ministério para um outro. Para quem está nos assistindo hoje e não sabe a nossa história até chegar aqui no Brasil, nós viemos de um ministério tradicional do nosso país, a Guiné, que se encontra na África, e nós viemos de um ministério liberal, um ministério que foi se corrompendo aos poucos até que hoje a gente enxerga e tem a gente se comove de tanta mudança que teve. Mudança não para o bem, mudança para a corrupção. Então, nós viemos, antes de vir, eu tinha tantos projetos, eu tinha uma lista de coisas que eu queria fazer no meu futuro, eu tinha que estudar no exterior, virar tal pessoa, eu vou fazer isso, fazer aquilo, até que Deus colocasse a proposta diante de nós de vir até aqui o Brasil e aderir ao Ministério Restauração. No início foi bem, bem difícil. Porque é muito difícil deixar um projeto que você sonhou desde criança, deixar alguma coisa que você montou, porque a gente tinha aquela visão, não aquela visão de doutrina, de deixar tudo nas mãos de Deus, que Deus vai conduzir a tua vida, não. A gente tinha aquele ensino de, bota a tua lista diante de Deus, que Deus é como se fosse Deus assinar embaixo e deu. Nós não tínhamos a visão de que Deus tem o controle de todas as coisas e que aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas é muito melhor do que nós pensamos. Então, chegamos no Brasil, aqui com o coração... No início, eu estou falando do início do processo, com o coração bem apertado de que as coisas não vão acontecer como eu queria, como que vai ser o futuro, porque não tínhamos nada em mente do que ia acontecer. Era para nós deixarmos tudo nas mãos de Deus e seguir Deus assim de forma como se fosse isso, de forma cega assim, ir atrás daquilo que Deus tem projetado. E para alguém que foi ensinado de um jeito, abandonar todo o ensino que teve, abandonar todos os projetos que tinha montado para seguir um projeto que você nem sabia o que era. É uma coisa muito difícil, muito difícil. Conhecer o projeto ideal de Deus e viver o projeto ideal. Sim. E a gente tinha como a Graça estava dizendo, a gente tinha já projetado os nossos planos lá. Sim. E inclusive, tu ia fazer medicina. Sim, lá, né? Eu já estava fazendo medicina e eu pensava que, chegando aqui, eu ia terminar a medicina. O meu sonho era ser cirurgião. Daí eu ia terminar e ia fazer uma especialidade, ia trabalhar. Então, eu via assim, o Brasil como... realmente alguma coisa uma porta que Deus abria para eu realizar esse sonho. Mas quando a gente chegou aqui, a gente primeiramente se frustramos, porque a gente viu que não ia acontecer isso.
e a gente sentíamos que a gente estava entrando num processo de Deus e que não ia ser fácil. Que a gente perdeu o controle de Exato, tudo. a gente ia renunciar a muita coisa. E isso me deixava muito com medo e também com ansiedade, porque não tínhamos nada assim. A gente não via nada no futuro. Parece que Deus permitiu isso para a gente nos desarmar, sabe? Viver cada dia. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês três eram filho do presidente das assembleias lá Da convenção, da Assembleia de das Deus. Assembleias de Deus lá da Guiné-Conakry. E, com certeza, esse seria o cargo mais importante, né, do pastor dentro lá. Então, era muito reconhecido. E as filhas também, né, tinham, então, olhando humanamente, claro, Sim. tinham status. E agora vocês perdem toda essa referência e passam a ser aqui no Brasil apenas as Benacu que nem sabiam falar o português, né? E essa parte também faz o processo de Deus, porque a gente se frustrava muito. Como que a gente vai conseguir falar esse idioma? Como que a gente vai... A gente nem consegue falar com as pessoas direito. Como que vai ser o futuro? E Deus, eu acho que Deus permitiu isso porque a gente não tinha ideia do que a gente ia enfrentar aqui. Sim. Se Nada. soubéssemos, a gente não ia Não ia vir. vir. Se soubéssemos Pela dificuldade do início, porque Exato. o Se projeto de soubéssemos Deus... toda a realidade que a gente ia viver aqui, É verdade. eu não ia vir. É verdade, se vocês conhecessem, soubessem que Exato. vocês iam para um apartamentinho minúsculo, que vocês iam, olha, enfrentar as Enfrentar dificuldades da que língua, do enfrentaram. frio, Ficar dentro a de gente não casa ia por vir. muitos meses, porque a gente não conhecia a cidade. Não tinha conhecidos também, assim, né? Era uma família completamente diferente, a família do Restauração, Heróis da Fé. É verdade, que então, coisa. isso foi Deus que permitiu Foi um trabalhar pra de gente Deus. realmente se lançar e depois, aos poucos, Deus trabalhar Sim. nas nossas vidas. Bah, e como é que foi nesse momento? Aí, vocês vieram, creio que conduzida pelo Espírito de Deus, né? Sem saber o que estava aguardando, e daqui a pouco vocês têm um encontro com Deus de uma maneira diferente. Sim. Esse encontro com Deus não foi... Eu digo que não foi uma coisa assim forçada. A gente chegou aqui com um tipo de visão. A nossa visão não foi mudado de uma Dia hora pro para outro, outra. Foi aos poucos. E quando eu abri os olhos, eu estava já aceitando as saias longas. Eu já estava aceitando a doutrina, já estava entendendo algumas coisas sobre a palavra de Deus. Podemos falar como que vocês vieram de brinquinho? Pode contar vocês mesmos como é que foi, assim, correntinhas, e ninguém chegou para vocês agredindo, né? O pai tinha já explicado pra gente que o ministério não usava brincos. Então, mas assim, ele falou, não nos forçando Explicando. a tirar. A mudar pela força, né? Daí a gente entendeu que a gente vai ver eles, o pessoal da igreja, sem brincos. Então, algumas coisas vamos tirar antes de chegar lá, né? Daí a gente tirou os brincos das orelhas aqui que a gente usava. E eu não tirei até chegar no aeroporto. No aeroporto. Não tinha. A Graça Eu tirou estava no aeroporto. resistente, porque na minha mente, porque a cultura é assim, na minha mente eu pensava, se eu tirar os brincos, foi agora, eu vou parecer um homem, porque é a única, uma coisa que diferencia. Destaque, É pelo fato de vocês não terem cabelos longos, Isso, né? longos, Porque essas coisas assim. É uma coisa da cultura africana. cultural. Exato. É um outro biotipo, é um outro, enfim, são exato. características diferentes, né, de cada Sim. país, né, Exatamente. E foi dolorido. A gente tirou, a Graça tirou no aeroporto, a gente viu, assim, quando vimos as irmãs, a gente não se estranhou muito, porque já usávamos as saias. Sim. Só que as nossas saias eram um pouquinho diferentes, porque era mais apertado, mais essas coisas. E é nisso que Deus começou a trabalhar, mais justas, assim, falando do comprimento. Né? E a gente começou... Lá no país de vocês também, essa sensualidade é uma coisa muito, muito forte, assim, porque a gente vê que em determinadas culturas, isso é muito forte, né? Dependendo do lugar, é forte. E com a modernização também do país, as coisas vão como se piorando dia após dia. Mas em geral assim a Guiné, comparado ao Brasil, não é Não tão é sensual, sensual. não é tão sensual, porque a Guiné é um país muçulmano.
os muçulmanos são conservadores, eles não são muito da sensualidade, eles prezem mais para decência, mas mesmo usando as calças, mas não aquelas calças coladas, sabe? Eles usam mais coisas em cima da calça. Então, comparado ao Brasil, eu acho que não é tão pior, não. Mas também tem o seu grau, né? Claro. Aí você chega aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e aí deparo com uma juventude bem diferente. Como é que foi muito diferente. Eu lembro que eu ficava olhando as irmãs cantando, achava muito bonito a questão do coral. O coral afetou bastante as nossas vidas, ver os jovens tudo junto cantando da mesma forma, com o mesmo uniforme, todo mundo no padrão assim, padronizado. E a gente ficava assim, tentando entender por que não pode usar isso, por que tem que fazer assim, por que a saia tem que cair, tem que ser longa, por que a saia tem que ser assim, por que a roupa... Muitas perguntas no estão usando muitas perguntas de início. Ternos, porque com gravata vermelha, ou essas coisas, assim, tudo padrão, sabe? É que nem a criancinha, quando ela começa a descobrir as coisas, é porque disso, aí tu responde por quê, mas por quê, mas por quê. Né? Mas por quê. E a gente via que cada vez que a gente tinha perguntas, a palavra... Deus usava os pastores, os irmãos que iam ensinar para falar sobre algum ponto. E Deus foi respondendo as nossas perguntas, dúvidas aos poucos. E a nossa vida começou a mudar, os nossos costumes, roupa, foi mudando aos poucos. Da maneira que Deus ia ensinando, a gente ia mudando desse mesmo ritmo. É uma coisa de Deus mesmo, porque a gente parou de amar aquilo. Sim. É isso, a gente parou de amar. Eu me lembro que eu ficava muito mal quando eu usava saias apertadas. Eu ficava mal, eu me sentia, tipo, parece que tinha alguma coisa aí, eu ia... O Espírito Santo constrange. Exato, eu tirava e colocava uma saia mais soltinha, ou uma camiseta mais soltinha, daí eu me sentia bem. Daí eu vi que era alguma coisa do Espírito Santo, que era Deus fazendo aquilo. Exatamente. Então, veja a importância também. A palavra, ela está sendo pregada. Ela tem ali o pastor está com uma autoridade pregando aquela palavra, e aquela palavra ela vem, né, com poder e entra no coração. No profundo do coração e vai mudando a nossa mente, mudando o nosso... E comigo também foi assim, mas é vocês que estão... Eu quero ouvir de vocês. Nós não temos muito tempo, tenho que falar com vocês, né? Eu lembro que a última coisa... O Humberto, ele estava ministrando sobre o pintor, que Deus era um pintor, ou melhor, o Espírito Santo era o pintor, e ele estaria passando uma luz que o pintor passa na parede para ver as imperfeições. E ele disse, hoje essa luz está passando sobre a tua vida. E se passar no teu cabelo? E se passar na tua sobrancelha? Quando ele falou aquilo, veio uma flecha, sabe? E entrou no meu coração, e naquele momento eu fiz ver que aquilo também não agradava a Deus. E eu deixei simplesmente de fazer as correções na sobrancelha, porque não agradava a Deus. E eu me senti livre, sabe? Então, é o poder da palavra de Deus que nos convence. Me lembro que eu tinha esse problema também com a sobrancelha, porque eu corrigia também. Eu não gostava da sobrancelha grossa. Daí eu orava para Deus, falei, Senhor, como é que eu vou conseguir deixar de corrigir a sobrancelha, né? Sim. E assim, uma voz disse, só deixa e vê. Deixa e ver se o natural não é bonito. Daí eu parei de corrigir. Eu parei para ver o que Deus ia fazer, sabe? E quando começou a crescer normalmente, assim, do natural, eu vi que tava bonito. Que não precisava corrigir, sabe? Daí eu parei, assim que Deus me libertou disso. E aquela questão que tu falou que ninguém foi, tipo, nos colocar na parede e dizer, você tem que mudar isso, aquilo. Que foi uma ação do Espírito Santo em nosso coração. Isso vale para as pessoas que entram no ministério recentemente, e nós devemos assim ter esse pensamento de deixar Deus fazer o seu trabalho. As palavras humanas, alguém podia nos aconselhar, falar um monte de coisa, e a gente não ia entender, porque a gente precisava saber o porquê e ter a revelação da palavra de Deus. Então, as palavras humanas em si só não convencem. Não convencem. Realmente, a palavra nos diz, e ela é fiel e verdadeira, que quem convence é o Espírito Santo de Deus.
Ah, estava tão bom nessa conversa aqui, né? A gente só tem meio Acabou o minuto tempo. ali, acabou o tempo, não vai dar para falar lá do Hamas nem dos demais, mas quem sabe outro dia vamos continuar nesse assunto. Obrigada a todos que estiveram conosco. Eu estou vendo aqui o último, aqui, a irmã Daniela Wolff. Que alegria, irmã Daniela Wolff, de estar conosco. bastante E irmãos, muitos outros muitos irmãos irmãos. aqui conosco nesta tarde. Continue nosso programa de segunda a sexta-feira, 13 horas. Paz do Senhor Jesus, aos Deus nossos abençoe. irmãos também, lá na 1390, Liane, Juscelia, Noeli, Gabriel e por aí vai, meu Deus, Verenite. Um abraço grande. Paz, Taini. Deus abençoe, paz, Senhor.